Bora, fiel, porque o vídeo está recheado de informações. Vamos falar aqui sobre Corinthians já iniciou conversas para renovar com Fabrício Angheleri. Vamos falar também Corinthians podendo faturar uma bolada por 50% do Guilherme Biro. Vou te falar para vocês aí novidades sobre Patrick, o zagueiro do Novo Horizontino. Vamos falar também sobre sondagens de André Carrillo da Itália, tá, fiel? E também declarações perigosas de Matheus Donelli. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, já quero iniciar o vídeo aqui entrando aqui na polêmica das declarações de Matheus Donelli, isso mesmo, goleiro do Corinthians, que trouxe aí uma infeliz declaração, depois do Corinthians aí ter recebido altas críticas para a derrota do Huracan. Ele esperou o Corinthians ganhar do Vasco para vir aqui à tona e dizer em entrevista que os verdadeiros torcedores do Corinthians são os torcedores que frequentam estádio, e óbvio que isso gerou uma repercussão gigante nas declarações do goleiro. Vale destacar que Matheus Donelli foi bastante criticado por isso e não é para menos, tá, fiel? Eu frequento o estádio, mas não com, vamos dizer assim, como a frequência que muitas outras pessoas frequentam, tá? Então, mas sou corintiano, é minha paixão Corinthians, e tem pessoas que nem condições de ir num estádio tem. Então, para um goleiro dar uma declaração dessa, no mínimo o cara tem que ser um moleque. Obviamente que depois ele foi lá, se retratou. Se a gente estivesse falando aqui de um baita goleiro, se a gente estivesse falando aqui de um goleiro top, de um goleiro que nem reserva serve para ser do Corinthians, na minha opinião, hoje, um goleiro que não te passa segurança, um goleiro que não te passa confiança, aí, cara, o cara vai me dar uma declaração dessa ainda e é para acabar, né? Realmente, se vem uma declaração dessa do Hugo Souza, que jamais o Hugo Souza ia falar isso, porque é um goleiro humilde, além de ser um ótimo goleiro e vai fazer história no Corinthians, assim como o Cássio fez, mas se vem uma declaração de um goleiro top, ainda vamos lá relevar, vamos ouvir a opinião dele, mesmo sendo errada. Agora, vindo do Matheus Donelli, pelo amor de Deus, aí é pra se acabar, e depois não adianta tentar consertar, pedir desculpa, porque a cagada, na minha opinião, já foi feita. Matheus Donelli, o senhor é horrível na sua posição, e você aí, você denigre a imagem dos torcedores que torcem para o Corinthians, que amam o Corinthians. Você jogou na cara aí até de torcedores que não têm condições financeiras de ir num estádio de futebol, que morre de vontade de ir, mas não tem condição financeira, e você disse que eles não são torcedores verdadeiros do Corinthians. Foi isso exatamente o que você disse. Quero que vocês comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá, fiel? Já falando aqui sobre o mercado da bola, fiel, eu trouxe informações há muitos vídeos atrás que o Corinthians já iniciou aí, já estava interessado em renovar o contrato com o Fabrício Angheleri, mas corintianeiro, tão cedo assim? Tá, fiel, cedo. O contrato do Angheleri, ele vence em dezembro deste ano. Então, como é um lateral que já se encaixou, que já deu certo, o Corinthians já iniciou conversas, repito, o Corinthians já iniciou conversas para a renovação do seu contrato aí por pelo menos mais 1 ou 2 anos. Não sei ao certo dizer para vocês se o Corinthians trabalha com 1 ou 2 anos com o Fabrício Angheleri. É uma coisa que vai acontecer, que não deve ter muitos pesares. É um desejo do jogador renovar e é um desejo do Corinthians também ter esse contrato renovado, tá, fiel? Vale lembrar que mesmo jogando poucas partidas, o Fabrício Angheleri já demonstrou total segurança na lateral do Corinthians e realmente isso deve acontecer em breve, tá, fiel? Até para o Corinthians proteger os direitos federativos dele. Vale lembrar também que o quanto antes o Corinthians renovar, melhor, para não acontecer do time ficar na mão do jogador, porque aí vai chegando perto do contrato, aí o empresário começa a soltar que outras equipes estão interessadas, aí ele pede um salário altíssimo para o Corinthians, e aí o Corinthians fica à mercê do atleta. Então, quanto antes renovar para o Corinthians, melhor é. Comentem se vocês acham que o Corinthians está agindo certo ou não. Minha opinião é que o Corinthians está agindo corretíssimo. Não tem que esperar chegar lá 1, 2 meses faltando para renovar com um jogador que já deu certo. Pelo menos essa é a minha opinião, tá, fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua. Vou responder todos os comentários. Estou com comentários atrasados do primeiro dia, do primeiro vídeo. Já aproveito, vou estar online respondendo o anterior. Já respondo esse também. Comentem aí, certo, fiel? E ainda não para por aqui, porque vamos falar aqui também sobre aí
o Patrick do Novo Horizontino, zagueiro, tá, fiel? O Corinthians praticamente agora sim já abriu mão da contratação do zagueiro, tá? O Corinthians tem 3 clubes brasileiros na parada. Entre os 3 clubes, o Corinthians é o clube com a menor proposta, tá? Então o Corinthians vem em terceiro com a menor proposta para o zagueiro. Ora, fiel, vou ser bem sincero para vocês também, tá? O Corinthians ele não tá errado. O Corinthians fez uma proposta singela, esperando que o jogador reconheça a grandeza do clube e queira vir servir o Corinthians. Não o Corinthians fazer loucuras financeiras, igual tá pedindo o Novo Horizontino. O zagueiro já tá chegando na faixa de 10 milhões de reais. Olha que loucura para uma aposta, tá? Então o Corinthians não vai investir alto no jogador que a gente não sabe se vai dar certo, para depois não virar o Matheus Davó da vida aí, não virar outro jogador aí, perna de pau, como o Corinthians já teve vários, tá? Então o Corinthians fez a sua proposta, o Novo Horizontino fez leilão com o jogador, onde outros clubes pagam mais, e aí o Corinthians está praticamente retirado aí das negociações com o zagueiro Patrick do Novo Horizontino. É um setor que precisamos de zagueiro? É, mas não precisamos fazer loucura com o mercado da bola, faltando 2 meses para abrir, tá, fiel? Devo lembrar vocês aqui uma questão bastante, vamos dizer assim, urgencial, que é o Corinthians contratar um zagueiro, tá? Não é porque o Corinthians desistiu do Patrick, mas o Corinthians tem boas indicações, tem bons nomes para negociar no meio do ano. Já trouxe o nome de Gabriel Paulista aqui, que já existe uma conversa entre o Corinthians e o jogador, já existe o interesse do Corinthians também na contratação do IR Mina, tá, fiel? Então o Corinthians vai se preservar o seu caixa financeiro para chegar no meio do ano e atingir os alvos certos. Não podemos errar, temos que ser cirúrgico nessas contratações pendentes que falta para o Corinthians se tornar um time mais forte, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. E não para por aí, porque tem mais informação ainda. Fiel, vocês estão vendo? Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever no canal do Corintianeiro. Aqui a gente é uma informação atrás da outra, cara. Aqui não fica de piadinha, não fica de conversinha. Seu tempo é importante, o meu também. Então a gente aqui já vai direto ao assunto, sem enrolação, tá? Então, por favor, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Porque o Corinthians pode faturar uma grande bolada com o Guilherme Biro, tá, fiel? Que está na Arábia aí, podendo aí vender 50% dos direitos federativos do atleta. Pelo menos essa é a proposta de compra do time árabe, tá? Vai cerca de 2,5 milhões de euros, que vai dar aí 14,5 aí milhões de reais, praticamente 15 milhões de reais na venda de Guilherme Biro, tá, fiel? Então é uma bolada do Corinthians, o Corinthians tem que vender mesmo, é um clube que também tá precisando de dinheiro em caixa, principalmente para esta abertura da metade do ano agora, e essa negociação está muito próxima de acontecer. Corinthians vai vender 50% dos direitos federativos do jogador. Fiel, eu acho que o Guilherme Biro no Corinthians, apesar de ser um jogador que destacou muito nas copinhas quando tinha idade, tá? É um jogador que a gente esperava muito dele, mas parece que no clube profissional do Timão não se encaixou, não evoluiu, não foi aquilo que nós esperávamos. Oportunidade teve demais, tá? Óbvio que o Guilherme Biro participou de um Corinthians muito frágil, de um Corinthians muito fraco. Será que o Guilherme Biro hoje, nesse time que está mais qualificado, não jogaria melhor do que ele jogou naquele time da gestão, renovação e transparência? Mas é um jogador aí que vai seguir sua vida, parabéns para ele, que ele possa ter bastante sucesso por lá e o Corinthians bastante sucesso por aqui. E essa venda deve acontecer já nos próximos dias. Eu quero saber a sua opinião, se você venderia o Guilherme Biro ou não, fiel. O que vocês acham dessa informação? Comentem aí, porque eu quero saber muito a opinião de vocês, combinado? E agora, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre André Carrillo, que recebe sondagens da Itália, tá? Isso é informação, não é opinião. O meio-campista do Corinthians recebeu sondagens da Itália. Vou apurar mais para trazer o clube para vocês, qual o clube que foi no primeiro vídeo da manhã, tá? Só que a informação que chegou até a mim, que eu trago para vocês, é que não tem uma proposta para o jogador. Ainda não existe uma proposta oficial, mas o que existe é o interesse desse clube italiano no Carrillo. Não é de se esperar, tá, Fel? Pelo sucesso que o jogador tá fazendo, pela bola que o atleta tá fazendo, não é de se esperar. O que me assusta muito nessa questão do André Carrillo é que ele tem 33 anos e a Europa não costuma buscar jogadores já com essa idade avançada. Mas pela bola que o jogador tá jogando, por estar se destacando tanto assim, obviamente também que desperta interesse
de outros clubes, tá? Então amanhã eu tenho um compromisso com você de trazer para você o clube e aí tentar descobrir se realmente houve uma proposta oficial. Mas a informação que chegou hoje é que é apenas uma sondagem, não houve nenhuma proposta em caráter oficial. Eu vou ser bem sincero para vocês, o Corinthians tem que segurar a sua espinha dorsal, Fel. É assim que você consegue títulos, é assim que você consegue manter uma equipe vencedora. Temos que tirar de exemplo o Palmeiras. Palmeiras aí que ficou bastante tempo com a espinha dorsal do time resultou em vários títulos. Se o Corinthians desfazer do Galo, se desfazer do Yuri, se desfazer do André Carrillo, se desfazer de outros jogadores, o Corinthians vai ficando à mercê, tá, Fiel? O Corinthians vai ficando um time mais fraco, porque você tá desfazendo da sua equipe, você tá desfazendo aí da sua espinha dorsal, do seu meio campo, dos seus jogadores de maior qualidade. Não adianta você vender para depois você ir lá e buscar outros jogadores nos mesmos valores. Isso para mim não faz sentido nenhum. Então o Augusto Melo tem que saber administrar muito bem essa situação do Corinthians e principalmente com esses assédios aos principais jogadores do timão. Sei que o clube vive de vendas, mas o Corinthians tem que saber administrar muito bem os seus atletas para não voltar a ser uma equipe totalmente frágil. Com essa equipe aí e com a chegada de mais reforços, disputamos qualquer título aí que o Corinthians entrar em competições. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. E amanhã, Fiel, meio-dia, o primeiro vídeo do Corintianeiro para vocês. Combinado, Fiel? Estamos combinados, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!